Então, mais uma vez, uma ótima noite a todos. Eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui acompanhando ao vivo esse estudo e agradecer também a todos que depois vão ver a gravação. Nós somos os Irmãos de Francisco, um grupo espírita de Pardinho, e esse é o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Nós já estamos aqui na questão, deixa eu colocar aqui, só um minutinho, opa, cadê? Perdi de novo. Aqui, nós estamos na questão 392, eu vou então aqui compartilhar minha tela com vocês. Hoje é uma coisa, sempre é, né? Sempre é muito interessante, e quando a gente estuda junto é muito gostoso, porque aparecem questões que a gente não tinha pensado, a gente amplia o nosso leque aí de conhecimentos, cada um contribui um pouco, então fica muito legal. Então aqui, acho que vocês todos estão vendo a nossa tela. O que nós vamos começar a estudar hoje é sobre o esquecimento do passado, né? É tão interessante, né, que nós todos esquecemos o nosso passado espiritual, mas tem muita gente que não entende ainda, né, por que isso acontece. E aí as pessoas não acreditam, né, porque elas não lembram que elas viveram, né. Então ele pergunta aqui, Kardec, olha, por que perde o espírito encarnado, né? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E ele conta que, ó, não pode o homem, nem deve saber tudo. Todos nós temos essa consciência disso, né? Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Né? Vejam que aqui ele colocou uma outra razão, né? A primeira coisa que nós espíritas, quando estudamos isso aqui, a gente sempre fala assim, olha, a gente esquece o passado porque é melhor a gente não saber quem a gente foi, é melhor não saber quem foi o nosso filho, o nosso esposo, né? Porque se a gente soubesse, de repente não ia dar certo, né? Mas aqui ele lança uma outra coisa, olha, para que nós sejamos mais senhor de nós mesmos, né? Como que funciona isso, assim? O que será que ele está querendo dizer com isso, assim? Por quê? Por que será que o fato da gente não lembrar das nossas vidas passadas, nós teríamos mais domínio dessa vida aqui? A senhora gostaria de começar conversando sobre isso, tia Florinda? Por que será que é importante a gente esquecer o passado para a gente poder dominar melhor essa vida aqui? Então, Elaine, eu acho que, né, talvez a gente fosse algum assim, mau caráter em outra vida, né, ou não agia certinho. E se acaso a gente soubesse nessa vida, a gente não iria assim, viver bem, né? A gente teria aquela culpa, né? Então a gente não iria evoluir. Estava sempre com aquela culpa e Deus é tão sábio na sua sabedoria, na sua misericórdia, que Ele passou um mata-borrão para a gente. Exatamente. Como que a gente ia viver, né? Começando do zero de novo? Não ia ter zero, né? A gente sempre ia ter alguma coisa lá atrás, né? Verdade, sim. Então, a gente não ia se relacionar direito com as pessoas, né? Sentindo culpa. Exato, exatamente. Então, é exatamente isso, né? Assim, a gente, quando esquece o passado, a gente é mais dono da nossa vida aqui, né? Mais, né? Exato, exatamente. E aí, na questão 393, ele pergunta assim, como pode o homem ser responsável por atos? Só um minutinho que alguém está chegando aqui, deixa eu ver.
Boa noite, Glorinha, seja bem-vinda. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, nesse item, esquecimento do passado, e estamos na questão 393. E ele pergunta assim, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Olha que pergunta inteligente do Kardec, né? Isso aqui a gente vai parar um pouquinho para conversar. Ele pergunta assim, olha, se a gente faz uma coisa errada e a gente lembra, a gente pode falar, nossa, pisei na bola, não vou mais fazer isso. Mas se a gente não lembra daquilo que a gente fez de errado, como é que a gente pode aproveitar, né? E é uma coisa, um raciocínio muito inteligente desse, né? O que você acha, pai, que os espíritos responderam para ele nesse momento aí? O que será que, assim, como conciliar a justiça e a sabedoria de Deus com esse fato de que se você esquecer tudo o que aconteceu, é como se você estivesse sempre começando a vida pela primeira vez? Boa noite a todos. Eu penso da seguinte forma: como a nossa existência é, antes de tudo, espiritual, e nós encarnamos na Terra para viver uma experiência material, a nossa verdadeira vida é espiritual, a eterna existência, né? Então, a gente encarna aqui na Terra e vive um período. Nesse período, a gente tem determinadas atitudes e experiências de vida que são positivas e outras negativas. Quando a gente reencarna, essas experiências ficam de uma maneira intuitiva no nosso inconsciente. Sim. E também não podemos ficar lembrando do jeitinho que aconteceu, porque a gente poderia não estar consciente da necessidade da evolução e aí repetir as mesmas faltas. Por outro lado, seria difícil a gente conviver com as pessoas às quais a gente prejudicou, porque elas nos cobrariam sempre aquilo que a gente fez de errado, né? Como a gente não ia se sentir bem diante delas. Sem dúvida. Então, o que acontece, no meu entender? A gente esquece, né, em termos, esquece aquilo que fez, intuitivamente a gente sente aquilo que a gente é e, através dos ensinamentos que Deus nos proporciona pelas religiões, pelos conhecimentos do mundo, a gente procura entender as causas daquilo que a gente está sofrendo. E esse sofrimento a gente aprende que é porque alguma coisa de errado a gente já fez. Por isso que vem causa e efeito, né? É o resultado daquilo que a gente deve ter feito. Sim. E, na verdade, o balanço daquilo que a gente fez de certo ou de errado, se melhorou, estagnou, a gente vai fazer do lado de lá, na nossa verdadeira existência.
Quando a Uhum. gente chega lá, é que a gente vai ver o que fez de errado e o que nessa outra existência que acabamos de viver a gente corrigiu, ou melhorou, ou evoluiu, e aí a gente se prepara para uma outra existência ainda, onde a gente vai ter oportunidade de. Um Quer ciclo dizer, aí, né? quando a gente olha só do aspecto material aqui, não dá para entender muito bem. Sim, Mas do lado de lá é que a gente vai avaliar a coisa. sim, exatamente. Eu gostei dessa palavra, intuitivo, né? Assim, Uhum. é, será que assim a gente segue essa nossa intuição, né? Daquilo que a gente precisa melhorar, né? Dá a impressão assim que a nossa intuição nos mostra mesmo, né? Será que a gente tem alguma forma de melhorar essa intuição? O que você acha, Benedita, assim, para a gente fazer esse resgate que certamente a gente precisa fazer de coisas que a gente trouxe de outras vidas, coisas que não tão legais assim, como é que a gente faz como é que a gente segue essa intuição, assim, precisa fazer algum tipo de treinamento? O que será que a gente pode fazer para focar nisso, assim, olha, isso aqui provavelmente eu estou pisando na bola há muito tempo e estou aqui para corrigir esse negócio. Boa noite a todos. Pergunta difícil, Elaine. Antes de. Eu quero um tempinho para eu responder essa pergunta sua, mas eu queria só falar uma coisa acerca do tema anterior, né? Que como é que a gente vai ser responsável por algo que a gente não se lembra, né? Eu gostaria de fazer uma comparação com o nosso crescimento físico, né? Então, nasce um bebezinho e depois de 20 anos, esse já é um homem, uma mulher adulta, né? Assim, formado, etc., né? E como é que se dá esse crescimento? Se dá por meio da alimentação que essa criança, que esse ser recebe ao longo da vida, né? Ele vai se alimentando, vai mamando e tal, até que um dia ele está adulto já, né? Daí ele para de crescer e estabelece ali o peso dele, etc., né? E se a gente perguntar para um indivíduo de 20 anos de idade, escuta, o que que você comeu quando você tinha 10 anos? Ele não vai se lembrar, né? O que que você comeu Uhum. quando você tinha... Né? A gente não se lembra. Entretanto, aquele alimento está dentro de nós, fazendo parte constitutiva do nosso corpo, né? Tudo que nós temos no nosso corpo hoje veio daquilo que nós ingerimos, né? Enquanto a gente estava na barriga da mãe, foi a mãe que se alimentou e transferiu aqueles ingredientes para formar o bebê. Depois que ele nasceu, nasce ali com 3 quilos e pouquinho, né? Tudo que a gente ganha a partir dali é pela alimentação. Mas a gente não se lembra o que comeu, né? Gostei muito Entretanto, desse exemplo. né, no entanto, as coisas estão aqui dentro da gente, né? Então, lembrar ou não lembrar é uma questão de memória. Agora, aquilo que a gente está dentro da gente, mesmo que a gente não se lembre, não saiba exatamente o que fez de bom, de ruim nas últimas encarnações, né? Então, eu acho que por isso, quer dizer, a gente é responsável não só por aquilo que a gente lembra ou deixa de lembrar, a gente é responsável por aquilo que a gente é, né? E é Uhum, nesse uhum, sentido que esse esquecimento nos torna mais senhores de si, que é uma pergunta que você colocou, né? De que uhum, maneira que o uhum. esquecimento
mais senhores de si. Muito, Por muito isso, né, legal. Uhum. a gente se esquece, mas aquilo está dentro da gente, né? E aí, exatamente por ter esquecido, eu vou ter a possibilidade hoje de agir de uma forma diferente. Eu sou senhor de mim, Sim. eu sou livre para agir, né, independentemente de ter ou não a lembrança do meu passado, né? Uhum. Bom, mas isso são questões anteriores. Você pergunta se há algum exercício a ser feito para a gente acessar a nossa intuição, é isso que você está falando? Porque meu pai, ele falou uma coisa muito legal, né, que Kardec pergunta assim, escuta, mas como que a gente vai aprender com as nossas experiências das vidas passadas se a gente não lembra? Não é como se tivéssemos recomeçando a cada vida, né? E meu pai usou essa palavra, olha, nós temos isso, o que nós fomos, o que nós fizemos, de forma intuitiva, né? Então, a minha pergunta é essa, assim, como que a gente pode melhorar essa intuição, né? Como que a gente pode falar assim, nossa, eu acho que eu pisei na bola nesse campo aqui, né? Nesse campo, eu acho que eu pisei na bola sendo muito vaidoso, muito orgulhoso, muito egoísta, muito viciado em sexo, em, sei lá eu, qualquer coisa, né? Então, assim, isso foi no passado, ficou lá na outra vida, mas a gente tem que, de uma certa forma, acessar isso de uma forma intuitiva, para que a gente resgate, de alguma forma, aquilo que nós fomos e possamos caminhar daqui para frente, né? Então, a minha pergunta é essa, assim, como que a gente faz isso melhor, né? Assim, como que a gente pode acessar essa intuição, para que a gente possa trabalhar isso dentro da gente? A tia Florinda levantou a mão. Depois do Benedito, eu vou passar a palavra para a tia Florinda. Deixa ela falar primeiro, enquanto isso eu penso melhor. Oi, tia Florinda, fale, querida. Oi, Helena. Então, é assim também. Eu acho que tem pessoas que acontecem tantas coisas na vida dela, dá aquela reviravolta de 190 graus. Uhum. Então, a pessoa teria que perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Né? Eu estou errada, o que eu preciso aprender? O que eu Sim, preciso fazer certo? aproveitar Então, a as gente tem experiências, que né? pedir em oração, porque essa vida da pessoa está em reviravolta, está acontecendo coisa demais. Nossa, eu conheço pessoas assim, pessoas que, nossa, como são atrapalhadas e acontecem as coisas, né, doença, tudo quanto é tipo. Então, eu acho que a pessoa deve perguntar a Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar? Né? O que eu preciso saber que eu não estou sabendo, que eu preciso melhorar? Eu acho que também, né, vale. Com Né? certeza, com certeza. Acho que esse é um meio, né, da gente procurar conversar com Deus e pedir para que, né, na oração, ele nos mostre, porque as experiências que a gente tem hoje, certamente, são experiências que foram colocadas na nossa vida para melhorar aquilo que estava errado, né, assim, que a gente precisa melhorar, né? Então, é algo por aí mesmo, né? Talvez aquilo que esteja errado hoje é justamente aquilo que mais a gente precisa aprender, né? A gente não teria essa experiência à toa, né? Mas alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Gostaria de conversar sobre isso aí antes da gente passar para frente? Oi, querida, pode falar. Como melhorar a nossa intuição para a gente acessar experiências corretas para o nosso crescimento espiritual? Eu acho. Oi, boa noite a todos. Boa noite, querida. Eu acho que estar em contato com a espiritualidade superior, né? Cultivar a oração, a conversa mesmo com Deus, né? Estar Sim. sempre em sintonia
com os bons espíritos, para que a gente possa captar a sugestão deles, né? Uhum, uhum. E também tem outro lance, quando a gente fala que esqueceu, né? Então, como eu posso me corrigir se eu esqueci, né? Mas basta a gente consultar o nosso íntimo para nós percebermos onde que nós temos que melhorar, onde que nós estamos falhando. Será que eu falhei porque eu vivi uma vida assim muito voltada para o sexo? Será que eu errei porque fui muito egoísta? Basta a gente consultar o nosso íntimo, a gente vai saber onde exatamente a gente terá que melhorar, não é? E quando a gente fala esqueceu, não é bem um esquecimento total. Nós temos esse esquecimento quando nós estamos, assim, acordados, vamos assim dizer. No nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, nós temos esse esquecimento. Até porque, se a gente fosse lembrar de tudo, isso poderia nos prejudicar. Porque sabemos lá o que nós fizemos, né? Em outras reencarnações, talvez tenhamos cometido atos que nós vamos nos lembrar e vamos nos desequilibrar Com por isso. certeza. Uhum. Então, a bondade de Deus permite que a gente esqueça. Mas durante o nosso sono, quando a gente está dormindo, que o espírito se vê mais livre, ele vai se lembrar, sim. Sim. E ele vai se lembrar, e se ele não se lembra, talvez os outros espíritos que ficaram sem amigos dele, né, que nós temos espíritos que não reencarnaram, que ficaram do lado da espiritualidade e que procuram nos ajudar. Então, durante o nosso sono, esses espíritos amigos podem nos dizer, olha, você prometeu isso e aquilo, mas você esqueceu. Você não está cumprindo isso. Você não está se esforçando o suficiente para se libertar do seu egoísmo, né? Do seu egocentrismo, né? Então, eles que são nossos amigos vão nos lembrar sempre do nosso dever de procurar sempre evoluir mais e mais, apagando os nossos defeitos. Lógico que isso é feito de uma maneira bem gradual, a natureza não dá saltos, mas a gente está aqui para isso. As reencarnações estão aí para nos ajudar. Uhum. Eu acho que fechou, né? Vamos ver o que Kardec fala aqui. Mas eu acho que eu gostei muito dessas respostas, quer dizer, a intuição, nos desdobramentos na hora do sono, consultando o nosso íntimo para a gente saber, na verdade, onde que nós estamos falhando, porque onde nós estamos falhando é aquilo que nós pisamos no tomate na vida passada, né? Não importa que a gente não lembre os detalhes, né? Vamos ver o que Kardec fala, olha só. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. É aquilo que, acho que foi meu pai que falou, olha, depois que ele volta, ele vai entender melhor, né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem essas lembranças, esses flashes, né? Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará para levar a reparar suas faltas. Olha só os nossos amigos espirituais nos acompanhando nessa vida e nos lembrando constantemente a que viemos, né?
dando-lhe uma espécie de intuição, olha a palavra intuição, das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, né? Às vezes, assim, não dá uma vontade de fazer uma coisa errada, você fala, não vou fazer isso, mas a vontade você teve. Ou seja, isso que você está tentando não fazer é aquilo que você caiu em muitas vidas passadas e que agora está voltando para ver se realmente você consegue superar aquilo. A espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Olha que coisa interessante, né? É bem isso que nós conversamos. Então, de todas essas formas, a gente não sabe os detalhes, mas de alguma forma a gente tem uma intuição daquilo que a gente foi e daquilo que a gente precisa corrigir nessa vida, né? Então, não é como se a gente estivesse começando sempre a primeira vez, não. A gente já volta com toda a bagagem que a gente já constituiu nessas vidas passadas, né? Mas muito bem, vamos em frente. Nos mundos mais elevados, acho que alguém quer falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Quem que levantou a mão? Benedito. Oi, bem, fale, querido. Eu acho que um Oi? ponto para a gente observar também, que pode... Um ponto que a gente pode observar, que pode melhorar a nossa intuição, é a gente analisar o nosso relacionamento diário com as pessoas que estão do nosso lado. Né? Meio que falhando No a sua ambiente internet, familiar. bem. Você está com a porta fechada? Eu percebi, eu também... Não, Tá está tudo falhando. aberto. Tente mudar. E está falhando. Oi? Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom, tá jóia. E eu estou vendo que a Glorinha está aqui hoje com a gente pela primeira vez. Glorinha, é um prazer enorme ver você aqui, viu? Fico muito feliz de ter você aqui na nossa reunião. Eu queria te perguntar se você gostaria de falar alguma coisa, se você tem vontade de comentar alguma coisa disso que nós estamos conversando aqui. Pode abrir seu microfone e falar, viu, querida? A Glorinha é mãe de um aluno que agora já chegou no final aqui da mocidade, e a gente espera que ele continue aqui vindo, né? Mas desde pequenininho ele veio aqui, o Carlos Eduardo, muito querido nosso. Tudo bem, querida? Nós não estamos te ouvindo. Abre o celular, o microfone. Eu acho que... Oi. Oi. Agora sim. Oi, agora estamos te ouvindo. Oi. Hoje eu não gostaria de falar nada, não, Elaine. Eu só estou escutando mesmo, ouvindo vocês Tá mesmo. bom. Tá, a próxima vez eu Tá gosto bom. de ouvir vocês falar, tá bom? Que bom. Obrigada. Eu estou bem feliz com a sua presença aqui. Obrigada, viu? De nada. E eu vou passar de novo a palavra para o Benedito. Tá bom. Vamos ver se agora fica melhor. Bem, e se você tirasse do Wi-Fi e deixasse no Eu gostaria 4G? de dizer que um ponto que pode nos ajudar. Ainda está falhando. Como é que é? Bem, a gente não está conseguindo te ouvir direito, está falhando. Tire do Wi-Fi e deixe no 4G. Eu vou passar a palavra. No 3G, 4G aí, entendeu? Tire do Wi-Fi, põe na internet e paga, às vezes fica melhor. Tá, é que eu estou no meu computador. Eu vou fazer isso pelo celular, então, eu já volto. Agora deu uma melhorada, você quer falar?
Mas daqui a pouco piora de novo, não? Mas vamos lá. Se piorar mais uma vez, daí eu vou para o celular, tá? Tá bom. Uhum. O que eu queria dizer é o seguinte, que observar e analisar. Não tá bom? Não. Alô? Uhum. Não está bom, bem. Uhum. Bom, vamos continuar aqui até o Benedito resolver isso daí, né? Vamos passar para frente aqui, depois ele volta. Então, ele pergunta aqui, olha, na questão seguinte aqui, ó. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos, né, assim, constrangidos, né, pelas necessidades físicas, não sofrem tantas necessidades físicas pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Eu vou pedir para o Cadu responder isso, porque ele recentemente fez um estudo e nos apresentou uma palestra sobre um mundo bem mais superior do que a Terra, né? Arcturus. E aí, Cadu, eu queria o que você acha do que você estudou, do que você leu? Será que nesses mundos mais elevados as pessoas têm mais consciência do que elas são espíritos assim, imortais e tem mais consciência daquilo que elas passam, das provas, das expiações delas? O que você acha? Primeiramente, Elas lembram mais do passado, será? boa noite a todos. É uma questão que varia um pouco de que local estamos nos inferindo e de quão evoluídos os espíritos são, aqueles espíritos que habitam esses mundos. Como já apresentado, eu acho que anteriormente, ou em algum outro livro de Allan Kardec, Kardec faz como se fosse um grau de divisões dos mundos, né? Que são os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração e assim por diante. E esses mundos, pelo universo, cada um vai estar em um grau, assim. Então, há mundos que ainda estão primitivos, que ainda não adquiriram tanta consciência quanto a gente aqui. Mas há mundos como Capela, como Arcturus, que são mundos muito mais evoluídos do que a gente aqui na Terra. E que eles adquiriram uma consciência maior no decorrer do tempo que a gente ainda não adquiriu. Então, vai depender muito do grau de evolução dos espíritos que habitam eles. Mas sim, se a gente tiver um mundo de um grau mais evoluído do que a gente, eles vão adquirir essa consciência maior de perdoar o irmão, perdoar aquele amigo próximo que às vezes acabou ferindo ele no passado. Uhum, uhum. É interessante isso, Cadu, bem falado, porque esses mundos mais evoluídos, de repente a matéria já não é tão grosseira, né? Como você colocou aí na sua palestra e tudo mais, assim. Então, às vezes, porque nós assim, como ele falou, nós somos constrangidos pela matéria, né? Essa matéria, ela nos obriga a uma série de coisas, inclusive a esse esquecimento, né? Eu imagino mesmo isso, que à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai tendo menos solução de continuidade, né? Quer dizer, a gente não vai, assim, a gente vai tendo uma vida um pouco mais linear, assim, sem ter tanta necessidade dessas paradas aí, né? Mas eu vou voltar aqui a palavra para o Benedito, porque acho que você queria falar de outras coisas ainda. Será que melhorou agora a sua conexão, bem? Vamos ver, né? Eu saí do Wi-Fi e entrei no 4G. Parece né? que está melhor. Que bom. O que eu queria dizer aquela hora sobre a intuição é que observar as nossas relações cotidianas
pode ser um bom exercício para ampliar a nossa intuição. Eu disse observar, né? Vejam que a gente tem no nosso dia a dia uma convivência com as pessoas, né? Dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, com vizinhos, com a sociedade, com personalidades que a gente vê pelo noticiário, e etc., né? Então, a gente interage, né, todo dia com várias pessoas, né? E essa interação, muitas vezes, é uma interação que vai tudo bem, é uma coisa que flui bem, né? Que a gente se encontra, né? É uma coisa, um contato agradável, é tranquilo, etc. E outras vezes é uma coisa que vai meio raspando ali, às vezes bate de frente e os dois se machucam, etc., né? Então, observar isto, né? Vejam que eu estou insistindo na palavra observar e não na palavra reagir, né? Porque às vezes a gente reage, né? Se eu estou com uma pessoa agradável, aí eu também reajo de uma maneira agradável e aquilo fica melhor ainda, e é uma beleza. E se eu estou com uma pessoa desagradável, eu reajo e fica pior ainda, né? E tudo bem, acho que não tem problema a gente reagir desta ou daquela maneira, né? Só que a reação é uma coisa e observar é outra coisa, né? Observar requer dar um passo atrás, ficar um pouco mais distante da cena e observar o que está acontecendo ali. Então, se eu estou diante de uma pessoa que me é agradável e eu observo este agrado que há entre nós dois, eu posso deduzir que ali, então, o meu perfil de vida está bem sintonizado com o perfil da pessoa com quem eu estou me relacionando. E se eu observar uma relação desagradável, que está difícil, não vai, ai meu Deus, mas de novo vou ter que encontrar essa pessoa, se eu der um passo atrás e observar este desagrado entre eu e essa pessoa, eu posso aí, pela observação, ter a intuição. Então, este é um exercício interessante, assim, que você perguntou, o que nós podemos fazer para ampliar nossas intuições? Minha resposta, observar as relações desagradáveis, né? Isto revela, né? Mas, de novo, observar é diferente de reagir, porque a gente às vezes fica brigando mentalmente com a situação. Ah, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? Ah, fez isso só para me machucar. Ela sabia que ia me magoar. Então, esse estado de espírito não permite observação. A gente está inflamado com a situação. Quando a gente consegue silenciar um pouco tudo isso, dar um passo atrás e observar, né, observar o atrito, né, a gente vai perceber que talvez tenha alguns elementos da outra pessoa e alguns elementos nossos, né, que está entrando em cena. Isto, quando a gente percebe, nossa, mas eu também fiz de um jeito, né? Puxa vida, né? Olha só. Isto é uma intuição, é uma percepção mais ampliada do nosso próprio jeito. É isso que eu queria falar. Muito bom, muito bom. Bom, vamos em frente, então, né? Que o Cadu já tinha respondido aqui a outra questão que o Kardec fez, né? Que foi isso aqui, se nos mundos mais elevados eles têm maiores percepções, e aí o Kardec responde, os espíritos respondem, há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Provavelmente de Arcturus sou assim, não, Cadu? Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se em melhores condições do que vós na terra,
não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Foi isso que o Cadu falou, depende muito do mundo, depende das pessoas que estão encarnando lá, né? Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos, né? Então, depende muito, como o Cadu falou, do estado do evolutivo desse planeta, né? E dos habitantes que lá vivem, né? Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Aí ele responde: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E aí eu pergunto: vocês já ouviram falar dessa terapia de vidas passadas? Você gostaria, Zezé, de contar alguma coisa assim? Você já ouviu falar disso, de terapia de vidas passadas? Se você não quiser falar também, não tem problema, você pode passar, viu, querida? Porque eu gosto de perguntar para todo mundo, não gosto de deixar ninguém para trás, mas eu respeito totalmente. Se alguém não quiser falar, pode falar, olha, passa. Boa noite, doutora Elaine. Então, eu prefiro hoje ficar ouvindo, mas já ouvi falar, sim. Você já ouviu falar, né? Obrigada, Zezé. Ô, Eunice, você já ouviu falar disso, de terapia de vidas passadas? Será que é possível a gente, em alguma situação, acessar e ter detalhes do que a gente foi anteriormente? Bom, eu já vi falar, porém eu nunca fiz regressão, não sei falar detalhadamente, mas Regressão de memória, né? assim, eu entendo que em algumas circunstâncias seja importante, né, para alguma correção, né? Eu acho importante isso, fazer essas regressões para fazer alguns acertos que hoje a ciência, com toda seu conhecimento, permite isso, né? Uhum. Mas eu não sei fazer comentários, mas eu acredito que também algumas pessoas, elas lembram naturalmente de vidas passadas, mas minha pequenez, eu entendo que essas lembranças devem ter alguma importância para essa. Sei. E eu penso dessa forma. Entendi. Benedito, você gostaria de explicar para a gente o que são essas vidas passadas e se essa terapia de vidas passadas e se isso pode ser feito por qualquer pessoa? Olha, não, primeiro que não pode ser feito por qualquer pessoa, é preciso ter um profissional treinado para fazer isso, e aí, além disto, é preciso que, vamos dizer assim, que haja uma autorização, vamos dizer assim, para o paciente acessar. Nem todo mundo que procura uma terapia de vidas passadas consegue acessar, né? Alguns conseguem, outros não. Provavelmente por isso que a Eunice falou, porque para algumas pessoas não seria útil, e para outras seria útil ter acesso, né? Então, preenchidas essas condições de você estar com um profissional competente e estar autorizada a abrir essa caixa, aí isso é possível, e há vários relatos, há vários livros sobre isto, né? Acho que um dos livros mais famosos é do Brian Weiss, né? Muitas vidas e muitos mestres, né? Ele relata uma sucessão de casos ali, onde ele né, atendeu os pacientes dele, etc. Né?
E é possível por meio da hipnose, né? A palavra hipnose não é uma boa palavra, porque vem de hipnos, que quer dizer sono, né? Assim como tem aquele medicamento que é hipnótico, ele produz o sono, e na verdade o estado de consciência que se obtém numa hipnose não é propriamente o sono, é uma ampliação da consciência. A pessoa hipnotizada, ela enxerga mais do que a mesma pessoa fora da hipnose, né? É uma alteração do estado de consciência. E aí ela pode acessar, né, experiências passadas, e aí cada um tem uma história para contar, né? Tem a sua própria história. Mas esse livro do Brian é muito interessante. E só uma curiosidade, num dos últimos livros dele, que eu não vou me lembrar o título agora, ele estava atendendo, ele atendia num determinado dia da semana, ele atendia um homem que estava fazendo, né, sessões para acessar vidas passadas. E num outro dia da semana ele atendia uma mulher, que também estava lá, com dois pacientes que se conheciam, nunca tinham se encontrado, né? E ele estava ali, então, né, uma sessão com um, uma sessão com outro, vai, outros pacientes no meio do caminho e tal. E depois de alguns meses, ele começa a perceber que o enredo descoberto pelo homem começava a ficar muito semelhante ao enredo acessado pela mulher, né? E ele foi indo e tal, e quanto mais a terapia de cada um avançava, ele começou a perceber que aqueles dois, aquele homem e aquela mulher, estavam contando a mesma história para ele. Nossa, né? que incrível! E ele, inclusive, começou a ficar com as mãos na cabeça, falando, meu Deus do céu, o que é isso? E agora, o que eu faço? Né? Enfim, tocou a terapia, etc. E quando ele teve certeza, né, pelas terapias, individualmente, que os dois tinham, de fato, tido uma vida em comum, porque os dois contavam a mesma história, ele achou por bem que aqueles dois que frequentavam o consultório dele talvez pudessem ter algum benefício caso se encontrassem. E ele, então, começou a fazer uma coisa assim, com todo receio, né? com muito medo, porque seria uma coisa meio contra-ética, né? Mas ele começou a facilitar o encontro dos dois. Né? Daí ele falou para um deles, olha, eu não vou poder mais atender você na quinta-feira, você pode passar para segunda-feira? Ah, tá bom, então eu vou, mas que horas? Daí ele acertou os horários de forma que quando um saísse, o outro chegasse, né? E aí ele começou a enrolar um pouco para atender o paciente seguinte, para deixar os dois na sala de espera, né? Enfim, tem toda uma história que ele conta, né? E no final das contas, aí deu certo. Depois de algum tempo, os dois começaram a se conhecer. Ah, você faz tratamento com... Ah, eu também faço. Ah, pois é, e tal. Blá, blá. Enfim, um dia resolveram sair para tomar um café, os dois, e aí descobriram, assim, que se encontraram, né? Nessa vida atual, né? Como um casal normal. E quando eles começaram a falar sobre as terapias de vidas passadas deles, né? Aí os dois caíram em si. Nossa, mas é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estou contando lá para o Dr. Brian, né? E aí então foi um reencontro, né? Nesta encarnação, mas também guiado por essas experiências passadas. Então isso existe, sim. Que legal! Eu vou passar aqui para a questão seguinte, porque ele continua falando disso, e eu acho que complementa aqui
que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu acho interessante aqui, ele pergunta aqui, ó, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Né? Será que tudo não passa de ilusão? E ele fala algumas vezes pode ser mesmo, né? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, porque tem muita especulação nisso, né? Tem um povo aí que dá umas viajadas na maionese, né? Ah, porque eu fui a princesa Isabel, porque eu fui não sei quem, né? A gente precisa desconfiar disso também, né? Contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, existem coisas como o Benedito contou aí, porque isso que o Benedito falou é uma coisa assim, é um médico que faz isso, foi ele que descreveu, tem trabalho publicado, é uma coisa muito séria, mas o que tem de gente se aproveitando das coisas sérias para poder se dar bem, também, infelizmente, faz parte do nosso mundo de provas e expiações, né? E aí ele pergunta assim, ó, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das vidas anteriores? Nós já falamos isso daqui, que sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Então, à medida que a gente consegue suportar mais a nossa história, a gente vai esquecendo menos coisas, né? Mas pelo que eu já li, mesmo os espíritos assim, muito iluminados, eles não têm muitas vezes lembrança de quando eles eram assim, sabe, hominídeos, por exemplo, né? Assim, quando eles acabaram de se transformar em seres humanos, vindo lá dos primatas, né? Porque isso não tem vantagem nenhuma, entendeu? Então, a memória espiritual, ela vai fazendo com que a pessoa vá lembrando de suas vidas passadas, até um ponto em que aquilo é útil para ela. Chega um ponto dali para trás que ele, como espírito mais iluminado, ele mesmo deixa de ter essa curiosidade, porque isso não vai acrescentar nada para ele, né? Então, não é assim que a gente desencarna e automaticamente a gente já lembra de tudo aquilo que a gente foi. Não é assim. Mesmo no mundo espiritual, a lembrança das vidas passadas, ela é gradativa, e ela vai acontecendo na medida em que a gente consegue suportar isso e ter benefícios com essa lembrança, né? Sendo os pendores instintivos uma reminiscência, uma lembrança do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? É justamente o que a gente falou no início, né? Então, assim, até certo ponto preciso se torna, porém, levar em conta. É necessário, porém, se levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente, né? Isso aqui, deixa eu sair daqui, porque nós já finalizamos aqui. Então, é justamente aquilo, pelo estudo das tendências, né, que a gente tem, a gente consegue saber mais ou menos quem a gente foi, que é uma coisa que nós conversamos bastante aqui no começo, né? Então, eu gostaria de colocar um videozinho aqui para vocês, eu não sei, é um vídeo de 5 minutos, mas eu achei, assim, muito legal. Eu vou tentar colocar
porque eu não sei se é possível, eu não consegui fazer o download, eu vou tentar colocar do próprio YouTube, vamos ver se vai dar certo. Eu quero que vocês me falem se vai dar certo ou não, tá bom? Deixa eu pôr aqui para ver se vocês estão ouvindo isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ouvir? Não. Eu estou te Não, ouvindo. né? Não, vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão ouvindo o vídeo. Não. Não. Tá, então eu vou parar aqui. É uma pena, eu já percebi que a gente não consegue passar no Google Meet vídeos do próprio YouTube, ele não passa, que a gente precisa fazer o download, e eu não consegui fazer o download. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, é uma coisa muito legal, não é espírita, isso que é mais legal, né? Porque essas verdades todas que nós estudamos aqui, elas não são do espiritismo, elas são coisas da vida, né? Então, assim, a parapsicologia, ela estuda de uma forma não religiosa muitas das coisas que acontecem, né? De reencarnação, de lembrança de vidas passadas, essa questão, esse Brian Weiss, que foi o Benedito que trouxe aqui, ele não é espírita, ele é um médico que trabalha com vidas passadas. Então, nesse vídeo, eles contam, é um local que agrega situações onde eles tentam entender, né, o que acontece aqui. Eu vou deixar na descrição, e aí, a hora que eu colocar o vídeo lá, vocês vejam, porque é muito interessante. É uma criança que morreu no atentado do 11 de setembro. É muito legal esse vídeo, eu vou pôr aí para depois vocês verem, tá bom? Você não consegue colocar ainda hoje no WhatsApp para a gente ver? Eu posso pôr para vocês aqui, para vocês que estão aqui, eu vou pôr para vocês, tá bom? O resto do pessoal não vai entender, né? Mas para vocês eu já mando para vocês, tá bom? E depois eu ponho na descrição do vídeo para todo mundo. Mas é isso, gente. Deixa eu ver se faltou ainda alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, o resto é mais assim, o que... O Allan Kardec, às vezes, ele é enfático, né? Ele pergunta coisas de um jeito, depois ele pergunta de outro jeito, então eu acho que desse assunto aqui a gente já conversou bastante coisa. Eu quero perguntar para você, Benedito, se você ainda tem alguma contribuição, alguma coisa que você gostaria de falar para a gente como contribuição desse assunto. Rapidamente, eu só gostaria de dizer que o Kardec e o Espiritismo não inventaram nada, né? O Espiritismo não inventou a reencarnação, a mediunidade, a intuição, nada disso. O Espiritismo descobriu que isto é um fato natural da nossa vida. Uma boa noite a todos, bom final de semana. Excelente essa observação, né? Porque tem gente que fala, não, esses espíritas são né, umas ideias tão estranhas. Imagina, isso daí existe desde que o mundo é mundo. Eunice, você gostaria de falar alguma coisa para a gente, querida? Fazer alguma outra contribuição? Tá ótimo, tá muito bom. Tudo que está falando aqui, a gente sabe que a ciência está a cada dia mais avançando e provando, e cada dia melhor. É isso aí. Obrigado por toda essa interação de hoje, né? Foi excelente. Muito Que obrigada. bom. Obrigada pela sua presença. Zezé, você quer falar alguma coisa? Eu quero te agradecer a presença aqui. Você quer dar um tchau para o pessoal?
Eu quero agradecer, grande aprendizado aí. Gratidão a todos. A gente que agradece. Cadu, querido, você gostaria de fazer mais alguma contribuição, falar alguma coisa desse assunto? Agradeço a oportunidade de estar aqui presente e momentaneamente não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada, viu, Cadu? Mãe, você gostaria, querida, de falar mais alguma coisa? Não, querida, está perfeito. Tudo ótimo e grata por tudo. Então, tá bom. Tia Florinda, a senhora gostaria de dar mais alguma contribuição? Oi, Elaine, sobrinha querida. Então, eu agradeço de coração, aprendi muito hoje. Agradeço a todos vocês. Muito Fiquem obrigada. com Deus. Bom final de Obrigada. semana. Pai, você quer falar alguma coisa ainda, pai? Não, filha, eu adorei essa reunião. Foi muito produtiva, não tenho nada a acrescentar, não. Eu sempre Desejo adoro uma boa noite a todos. a companhia de vocês, é sempre uma delícia, viu? Muito obrigada e até mais. Então, eu vou aqui fazer um breve agradecimento a Jesus e aos nossos espíritos protetores, os mentores desse trabalho, agradecer muito esse sábado tão iluminado que nós tivemos com tantas atividades e finalizamos aqui mais uma reunião de estudos e agradecemos demais a Kardec, a todos os espíritos que nos trazem essas verdades que nos enriquecem, aumentam nossa esperança, a nossa responsabilidade, e que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, nosso Pai Celestial, e uma excelente noite para todos nós. Um beijo, então, até mais. Um beijo viu? a todos. Tchau, tchau, até mais. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. boa noite. Gratidão a todos. Boa noite. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Tchau.